Nos é contado como o grupo do Hintaro acabou se tornando amigo. O Zami e Orita acabam de entrar na sala onde vai ser organizado o festival, e assim que eles chegam lá, encontram alguns alunos trabalhando em outra parte do projeto, mas eles não encontram os alunos da outra turma que vão trabalhar com eles. Até que o Hintaro e o Natsusawa entram na sala, e eles são tão altos que nem parecem ser alunos do primeiro ano. Isso deixa os outros alunos de boca aberta, e eles se perguntam como é que esses caras se tornaram membros do comitê. Até que do nada, o Zami corre todo animado até o Hintaro, chamando ele pelo nome. Acontece que eles já se conheciam, porque fizeram aula de reforço juntos. O Zami comenta que ele tá na classe 1 e o Hintaro na classe 2. Depois ele fala que eles vão se ver bastante, já que eles estão no mesmo comitê. E aí, ao mesmo tempo, o Natsusawa passa pelo Zami sem falar nada. Ele mal olha no rosto dele. Até que o Yorita fala que seria uma boa ideia todos se apresentarem. Todos falam seus nomes, mas o Natsusawa continua sem se envolver com eles. Até que o Zami se aproxima e pergunta o nome dele. Então ele responde, mas responde com um olhar assustador. Depois voltamos pros dias atuais, e o Zami e o Yorita estão morrendo de rir enquanto contam a história. Parece que o Natsusawa estava muito irritado naquele dia. Eles perguntam se o Natsusawa se lembra daquilo, e ele diz que sim, meio que pedindo desculpas envergonhado. E aí a Kaoruko vai lá e pergunta por que ele tava tão bravo naquele dia. E a resposta dele é que a sala dele não tinha decidido quem ia fazer parte do comitê. Eles acabaram decidindo no pedra, papel e tesoura, bem no último minuto. Até que do nada o Yorita conta que depois que eles se conheceram, eles descobriram que o Natsusawa é péssimo nesse jogo. Ele tem até uma sequência de derrotas gigantescas. Talvez ele nunca tenha ganhado na vida. Então depois disso a Kaoruko pergunta como é que eles ficaram tão próximos, já que essa primeira impressão foi terrível. O Yorita conta que ele e o Hintaro foram os primeiros, mas o Hintaro acaba não se lembrando, e isso deixa o Yorita em choque. Mas acontece que era só brincadeira do Yorita, ele não ia ficar chateado por algo assim. Isso faz o Hintaro acabando se lembrar da primeira vez que ele encontrou a Kaoruko, e ele também não se lembra disso. Um pouco depois, o Yorita explica que cada membro tinha coisas diferentes pra fazer. Ele e o Hintaro ficaram de cuidar dos ornamentos, enquanto o Natsusawa e o Zami ficaram dos panfletos. Então nós voltamos pra um dia que o Yorita tava muito cansado, tentando cuidar de tudo, e tentando ser intermediador do grupo. Ele tinha que ir até um depósito. Quando ele abre a porta, ele chega lá, e encontra o Hintaro trabalhando sozinho no escuro, e aí ele acaba tomando um baita susto. O Yorita liga a luz, e aí ele pergunta por que o Hintaro tá trabalhando sozinho no escuro. E aí o Hintaro fala que ele acabou esbarrando e desligou, e ele nem se importou em ligar de novo. Depois o Hintaro comenta que os alunos do primeiro ano têm que arrumar aquela sala, então ele acabou se adiantando, e até encontrou as decorações pra usar no projeto. Ouvindo isso, o Yorita fica impressionado, porque aquela sala tá uma bagunça, e pro Hintaro ter arrumado tanto, ele deve estar lá um bom tempo. Depois ele olha pro Hintaro, se lembrando daquela história de perder no pedra, papel e tesoura, e começa a pensar que vai ser complicado lidar com alguém que não quer estar ali. Até que o Hintaro olha pra ele, perguntando se tem alguma coisa errada. Ele tinha percebido que o Yorita tá bem diferente do normal. Isso fez o Yorita também perceber que o Hintaro é um cara muito observador. Depois o Yorita fala que não é nada demais, mas o Hintaro continua olhando pra ele, esperando uma resposta. Até que o Yorita decide falar. Ele conta que algumas pessoas falaram pra ele que não gostam desse tipo de evento, e às vezes esse tipo de pessoa não quer estar perto de quem tá dando o seu melhor, por mais que na classe dele não tenha ninguém que odeie o outro. Às vezes o clima acaba ficando meio tenso. Ele até quer resolver os problemas, mas ele não quer que se sintam forçados a fazer coisas que não querem. Depois que o Yorita fala isso, a sala fica em silêncio, e aí o clima fica meio estranho. E aí ele diz que acha que era melhor não ter falado nada. Até que do nada, o Hintaro fala que entende o porquê das pessoas irem até o Yorita, e o motivo é simples. Ele é alguém que é confiável. Ele é o tipo de pessoa que mantém todos no caminho. E aí depois o Hintaro pergunta se isso acontecia antes mesmo do festival. E Yorita fica meio pensativo sobre ser alguém confiável. Acontece que nem ele mesmo tinha percebido isso. Meio sem jeito, ele acaba rindo e deixando escapar que tava preocupado de não conseguir resolver tudo sozinho. Até que o Hintaro olha pra ele e fala que não é responsabilidade dele. Todos da classe deveriam estar trabalhando pra fazer parte desse projeto e ajudar ele a funcionar. E apesar dele estar ali por ter perdido no jogo, ele também carrega a responsabilidade de ajudar. Já o Osamu e o Natsusawa, eles devem pelo menos escutar o que eles têm a dizer. E o Yorita não deve sofrer sozinho com toda essa merda. Ouvindo isso, o Yorita abre um grande sorriso e diz que o Hintaro tá certo, e que ele vai dividir toda essa merda com ele, e ele não pode mais voltar atrás. Voltamos pros dias atuais, e então o Yorita conta que naquele dia, o Hintaro tirou um grande peso dos ombros dele. Depois ele olha pro Hintaro e pergunta se ele se lembrou, mas o Hintaro tá chocado, ele não lembra de absolutamente nada. E aí o Zami vai lá e começa a apertar o Hintaro, perguntando o que ele guarda naquele cérebro. Todos acabam rindo, mas quando a Subaru olha pra Kaoruko, ela não tá rindo como os outros. A Subaru pergunta se tem algum problema. Então nós vemos a lembrança do dia em que a Kaoruko contou pro Hintaro seus sentimentos. Depois nós voltamos pro rosto dela, e sim, ela tá extremamente feliz. Após isso, do nada, o Hintaro se lembra de algo, do dia que eles decidiram fazer uma casa mal assombrada. E aí voltamos mais uma vez pro passado, e o Zami tá fazendo uma pergunta pro Natsusawa, mas ele não tá querendo responder. A turma do Hintaro decidiu fazer uma casa mal assombrada. Voltamos um pouco no tempo, e o Zami tá encarando o Natsusawa, e a sala toda tá observando aquela treta. Assim que o Hintaro e o Yorita chegam, eles se perguntam o que tá acontecendo ali. E acontece que o Natsusawa disse que ele não ia ficar mais tarde pra ajudar no projeto, e por mais que todo mundo tivesse perguntando o motivo, ele não respondia. Ficou mó climão na sala. Alguns alunos até chegaram a chamar ele de preguiçoso, porque eles também não queriam estar lá, mas mesmo assim eles estavam ajudando. Já o Zami, quem mais queria saber o motivo do Natsusawa não participar, mas quando começaram a chamar ele de preguiçoso, o Zami teve que pedir pra eles pararem. Mas do nada o Natsusawa começa a falar: "E daí que eu tô fugindo? Eu sou só uma pessoa, não vai fazer muita diferença, não é? Olhem pra quantas pessoas tem aqui. Se quiserem que eu saia, é só falar. Não tem motivo pra vocês ficarem com raiva. Sou eu quem tô fugindo das minhas responsabilidades e sendo babaca
babaca aqui. Vocês vão ficar melhor sem mim. Todos ficam em silêncio, mas o Rintaro percebe que o Natsusawa não tá sendo sincero. Ele só tá tentando afastar aquelas pessoas. Mas antes que o Rintaro possa falar algo, o Uzami pede pra ele parar com aquela encenação. Ele sabe que é claro que o Natsusawa não tá fugindo das suas responsabilidades. Afinal, ele não fez isso até agora. O Uzami diz que sabe que o Natsusawa fez o melhor trabalho possível e que ele deve ter algum motivo pra ter que sair mais cedo. E a única coisa que deixa ele puto é o Natsusawa deixar as pessoas pensarem que ele é um babaca preguiçoso. Alguns alunos que não conhecem muito bem o Natsusawa até começam a questionar, mas aí o Yorita fala que o Uzami sabe do que ele tá falando. Afinal, o Natsusawa fez todo o serviço dele sem ninguém ver, e até mesmo arrumou algumas partes erradas do Uzami. Claro, dá pra entender terem duvidado dele, mas apesar disso, ser preguiçoso não é o motivo dele querer fugir das obrigações. Então o Rintaro vai lá e chama a atenção do Natsusawa e fala que o Uzami e o Yorita prestaram bastante atenção nele, e que nenhum dos dois realmente pensou que seria melhor que ele não estivesse ali. Até mesmo ele sabe que o Natsusawa não é um babaca, e que ele não faria isso se ele não tivesse uma boa razão. Ouvindo isso, a boca do Natsusawa começa a vacilar, e aquela expressão dele começa a mudar. E aí alguns alunos pedem pra ele dizer o motivo pra ele não poder participar até tarde do projeto. E aí o Natsusawa mais uma vez fala que não pode, só que dessa vez ele pede desculpas, porque ele ainda não pode contar. Então, do nada, o Uzami bate palmas e diz que tá tudo beleza, que por hoje já chega. Se a resposta do Natsusawa é essa, mesmo depois de tudo que eles falaram, então o motivo deve realmente ser importante. O Uzami abre um grande sorriso e diz que quando o Natsusawa estiver pronto pra falar, eles vão estar ali pra poder ouvir. E aí os outros alunos também abrem um sorriso e diz que acreditam no Natsusawa, então pede desculpas por ter exagerado. Depois disso, todos começam a voltar pro projeto, como se nada tivesse acontecido. E aí o Natsusawa fica sem entender, afinal ele tinha pego pesado com todos. Eles deveriam estar morrendo de raiva dele. O Rintaro então olha pro seu amigo e aí ele explica que eles perceberam que a resposta que ele deu foi sincera, e é por isso que agora eles acreditam. Após isso, o Natsusawa sai da sala e o Rintaro chama ele e diz que depois que o festival acabar, ele deveria contar pra todos o motivo. Meio irritado, Natsusawa responde que ele já pretendia contar, e aí o Rintaro abre um grande sorriso. Depois voltamos pros dias atuais, e a Kaoruko fala pro Uzami que ele foi de grande importância na hora de acalmar a situação, e aí o Uzami fica todo feliz. Depois ela pergunta o porquê do Natsusawa não poder contar nada, e aí todos ficam em silêncio. Nós voltamos pro passado e aí descobrimos que foi porque os alunos do terceiro ano pediram pra ele manter segredo. O Uzami fala que decepção. Primeiro houve planos de uma festa surpresa depois do festival, então eles fizeram você ajudar com as preparações depois do horário, e aí depois de tudo isso todos se mostram arrependidos? Bom, mas que bom que todos se entenderam no final do dia. Só que não foi bem assim como o Uzami tá falando. Ele ficou muito pistola com os alunos do terceiro ano, até tiveram que segurar ele. Depois de tudo se acertar, o Natsusawa agradece a todos por terem confiado nele. E o Uzami começa a zoar, dizendo que não conseguiu ouvir e que a voz dele tava muito baixa. Todos começam a fazer o mesmo zoando, até que o Natsusawa agradece gritando mais uma vez. E aí agora sim, todos conseguiram ouvir ele claramente. Depois o Uzami fala que todos deveriam comer, como uma forma de recompensa por todo o trabalho que tiveram no comitê. Ao mesmo tempo, o Rintaro recebe a mensagem e quando ele abre ela, ele vê uma foto do comitê. E essa aqui é a foto, com o pessoal tomando um belo de um susto. Cara, todos os amigos do Rintaro provaram no bolo dele pela primeira vez e todos gostaram, mas a Kaoruko só ficou quieta e nesse capítulo ela vai dizer o que realmente achou. Depois que todos saíram da casa do Natsusawa, ele ficou com sua irmã contando como é que foi a festa de aniversário. Enquanto isso, todos estavam voltando pra casa felizes, até que uma mensagem chegou no grupo e era o Natsusawa agradecendo a todos. Eles decidem responder mandando áudio em grupo, só que dá bem errado, porque todos dizem de nada, só que o Uzami manda um feliz aniversário gritando bem alto. Todo mundo fica sem acreditar que ele tinha gritado. Não ia dar pra ouvir a voz de ninguém, só dele. Enquanto eles discutem, a Kaoruko e a Subaru ficam olhando para aqueles três. E aí elas comentam entre si que eles se dão super bem. Elas acabam se lembrando do dia quando o Rintaro disse que queria poder se importar e confiar nos seus amigos, assim como uma confia na outra. E talvez nem ele mesmo tenha percebido, mas eles já são assim. E do jeito que agem, parece que são assim desde o começo. E saber disso faz a Kaoruko se sentir extremamente bem. Depois o Uzami vai até ela e a Subaru e pede desculpas por ter estragado o áudio. Mas a Kaoruko fala que não tem problema, já que ele mandou o áudio com muita paixão. Até que do nada eles olham pro Rintaro e agradecem ele por ter feito o bolo. O Uzami fala que o donut dele foi sensacional, mas o bolo do Rintaro foi o campeão do dia. Até a Subaru, que tava bem quieta, fala que gostou. E isso deixa o Rintaro meio sem jeito, dizendo que ele adorou fazer o bolo. Mas aí, quando olhamos pro rosto da Kaoruko, ela parece meio inquieta. Depois mudamos a cena pra quando o Rintaro chega em casa, e ele tá feliz por todos terem gostado. Até que do nada o telefone dele começa a tocar, e quando ele olha pro celular, ele vê que é uma ligação da Kaoruko. Ele fica se perguntando o porquê daquilo, já que eles estavam juntos agora há pouco. E aí, assim que ele atende, a Kaoruko diz que precisava falar com ele, e isso deixa ele meio tenso. Ela conta que não queria falar nada na casa do Natsusawa pra não acabar roubando a cena, já que todos estavam aproveitando cada mordida do bolo. Assim que o Rintaro diz que ela pode começar a falar, ela abre um sorriso, já que ela tava se segurando o dia todo pra isso. A Kaoruko começa a dizer tudo que ela gostou no bolo, e o Rintaro só consegue se lembrar da reação de seus amigos, cada um dizendo o quanto gostou e o quanto aquele bolo tava incrível. Um pouco depois, assim que ele encerra aquela ligação, ele se levanta da cama. Ele vai até a confeitaria e encontra o seu pai, e assim que ele chega lá, ele pede pra usar a cozinha, já que ele tem algumas ideias pro próximo bolo. O pai percebe algo estranho, e aí
aí ele pergunta o que os amigos do Rintaro acharam sobre ele. O Rintaro fala que todos gostaram, mas a expressão dele não tá dizendo isso. Ele não tá parecendo nada feliz. O pai pergunta o que tá acontecendo, e aí o Rintaro diz que tá feliz sim, e que ele é grato por todos terem gostado do seu bolo. Na verdade, assistir eles aproveitando e comendo o bolo com um sorriso no rosto deixou ele muito feliz, talvez até mais feliz do que eles mesmos. Depois ele se lembra de uma conversa com o pai sobre o porquê dele trabalhar tanto, depois de ver os clientes e as reações deles. E aí o Rintaro conta pro pai que ele começou a entender isso, e que ele percebeu que tem pessoas que ele também quer fazer felizes, fazendo algo pra eles. Pensando nisso, ele se sente grato por tudo que tem. Pouco depois, vemos a mãe dele dobrando roupa. O pai dele sobe as escadas e conta que o Rintaro acabou de chegar, e que tá testando algumas ideias na cozinha. A mãe fica curiosa pensando se aconteceu alguma coisa com ele, até que do nada o pai chama a atenção dela, e aí ele agradece. A mãe fica sem entender o motivo, e aí o pai conta que é por causa do Rintaro. Ele acabou de dizer que tem pessoas à volta dele que se importam com ele, e que faz ele ser grato por eles. O pai abre um grande sorriso, quase chorando, e diz que funcionou. Ele nem imaginou o dia que o Rintaro conseguiria falar sobre outras pessoas assim. Então temos um flashback dos pais do Rintaro conversando. O Rintaro tinha acabado de chegar e ele tava chorando. Simplesmente ele queria desistir de tudo. Aquilo foi um choque pro pai, e ele pensou em conversar com o Rintaro, mas a mãe quis tentar outra coisa, apenas deixar ele como tava, porque talvez o Rintaro não conseguisse entender o que o pai queria dizer naquele momento, já que a casa dele era o único lugar que ele podia se sentir seguro. Então a mãe pediu pro pai e pro irmão tratarem o Rintaro normalmente, como sempre fazem, e ela disse que ia fazer o mesmo. Então em um dia, depois do serviço, o pai chegou em casa bem tarde, e a janta já estava pronta na geladeira, mesmo ele tendo insistido pra esposa não fazer. O pai comeu e foi até o quarto ver os filhos. Depois ele vai até o quarto da esposa ver ela. Ele puxa o cabelo e vê que mesmo dormindo, ela tinha marcas de choro no rosto. E aí voltando pros dias atuais, mais uma vez o pai agradece a esposa, porque o Rintaro tá crescendo e se tornando um bom homem. Ele diz que ela é incrível, então lágrimas começam a se formar. E aí ela vira o rosto, quase chorando também, e chamando ele de idiota, e diz que não foi tudo graças a ela. Na verdade, foi graças aos amigos do Rintaro, e os dois deveriam ser tão gratos quanto o Rintaro a todos eles. Vocês sabem qual é o trabalho da Kaoruko? No capítulo 52, vemos ela conversando com o Rintaro, e ela tá super cansada, tá quase dormindo no telefone. Parece que ela não costuma ligar pra ele nos dias que ela trabalha, então o Rintaro diz que ela pode descansar. A Kaoruko responde dizendo que sempre que ela escuta a voz do Rintaro, ela se sente melhor, então ela pede pra continuar conversando mais um pouco, e o Rintaro não pode negar esse pedido, não é? Depois ele pergunta pra Kaoruko com o que ela trabalha, então ela nos responde dizendo que trabalha no restaurante e que o pai dela conhece o dono. Ela conta que a comida é muito boa e também é grátis pros funcionários, e aí o Rintaro fica com a cara engraçada, pensando que ela só pensa em comida. Depois, enquanto ela fala, ele começa a pensar no assunto de ter que fazer um bolo pra ela, como se fosse uma forma de recompensa por ela se esforçar tanto nas férias. Corta a cena pro outro dia, e o Uzami ele tá chamando os meninos pra fazer uma escalada, e todos eles aceitam. O Uzami conta que viu isso na TV, então ele quis tentar. Ao mesmo tempo, ali no canto, a gente vê o Natsusawa conversando com o Rintaro, que a irmã dele adorou o bolo. Passa um tempo, e o Uzami fala que eles estão quase chegando na estação Erika e que eles vão descer ali. Isso faz o Rintaro se lembrar que a Kaoruko comentou que ela também desce nessa estação pra voltar pra casa. E aí o dia se passa, e o Uzami e o Natsusawa ficam destruídos após aquela escalada e com os braços doendo bastante. Mas o Yorita e o Rintaro falam que estão bem de boa, e aí o Uzami simplesmente fala que eles são monstros. Todo aquele exercício deixou eles com fome, mas antes que eles possam escolher o restaurante, eles escutam a voz familiar, e assim que eles olham pro lado, eles veem a Kaoruko recebendo alguns clientes. O Rintaro logo toma um susto, porque ele não esperava encontrar ela ali. E aí do nada, alguém grita pelo nome dela. Ela abre um leve sorriso por ver todos ali, mas assim que ela percebe que o Rintaro também tá lá, ela fica muito envergonhada e sai correndo pra dentro do restaurante. O Uzami corre atrás dela e pergunta o que ela tá fazendo ali. Ao mesmo tempo, Natsusawa olha pro Rintaro e pergunta se ele sabia que ela trabalhava lá, mas o Rintaro responde que não, que ele só sabia que ela tinha um emprego. Enquanto isso, dentro do restaurante, a Kaoruko começa a tremer sem saber o que ela vai fazer. Ela tá sem maquiagem e também não tá arrumada. Ela se pergunta como é que ela vai ver o Rintaro assim. Até que do nada uma moça aparece toda feliz por ter tantos jovens no restaurante dela, porque isso não é normal. O Uzami e o Yorita logo pedem desculpa por toda aquela confusão. E aí ao mesmo tempo, a Kaoruko vai até aquela moça e começa a falar alguma coisa no ouvido dela. Depois, do nada, aquela moça abre um grande sorriso, recebendo todos super bem, dizendo que todos os amigos da Kaoruko são muito bem-vindos no restaurante dela. Ela até mesmo vai lá fora e chama o Rintaro e o Natsusawa para eles poderem entrar também. Um pouco depois, a Kaoruko pede desculpas por ter fugido deles, e eles respondem que tá tudo bem, afinal eles apareceram ali do nada. A Kaoruko então abre um sorriso, dizendo que a comida dali é muito boa e que eles podem aproveitar bastante. Ao mesmo tempo, vemos alguns clientes cochichando sobre os meninos, em especial sobre o Rintaro por ele ter cabelo loiro. E aí aquela moça leva comida até eles, e aí ela pede pra eles pararem com aquela fofoca. Depois, a moça olha pra Kaoruko sorrindo e conversando com seus amigos. E aí ela se lembra daquele momento que a Kaoruko falou algo no ouvido dela, contando sobre o Rintaro. Depois corta pra Kaoruko atendendo muito bem os clientes, e ela é super atenciosa com cada um. Os meninos ficam impressionados, todos realmente gostam dela, até mesmo os clientes que acabaram de chegar. Do nada, o Uzami vai lá e pergunta pro Rintaro qual é a opinião dele sobre esse lugar. E aí o Rintaro toma um susto sem saber o que dizer. Ele gagueja um pouco, e aí ele fala que apesar dela estar trabalhando muito, ele não sabe o que pensar sobre isso. Ele vira o rosto e olha mais uma vez pra Kaoruko, percebendo que ela tá bem cansada, mas apesar disso, ela atende todos super bem e com muita animação. Na noite passada, ela parecia super esgotada, mas hoje ela parece uma pessoa totalmente diferente. Ele olha pra ela assim e faz perceber que ela era incrível. Depois, o Natsusawa comenta que a loja encheu bem rápido, e aí aquela senhora diz que é tudo graças a Kaoruko,
Kaoruko que é como se ela fosse a garota cartaz deles. Ela conta que a Kaoruko é sociável e faz muito bem o seu trabalho. Depois, ela joga em direta pro Rintaro dizendo que ficaria com inveja do sortudo que namorar ela, e isso faz o Rintaro quase engasgar. A moça acaba se lembrando de uma conversa que ela teve com a Kaoruko perguntando se ela tinha algum namorado, e aí instantaneamente a Kaoruko ficou com o rosto corado. A moça perguntou que tipo de pessoa que ele é, e aí a Kaoruko conta que ele é super gentil e que ele é bem alto, que a cabeça dela acabou batendo no ombro dele, e que também ele tem cabelo loiro e piercings. Quando a moça escuta isso, ela toma um susto muito preocupada. Ela acha que o Rintaro é uma espécie de delinquente, e que a Kaoruko não deveria se envolver com esse tipo de pessoa. Mas aí a Kaoruko insiste tentando explicar e convencer ela que apesar de todas as aparências, o Rintaro é uma boa pessoa. Ele também tem muita consideração pelas outras pessoas e sempre se preocupa com ela. Ela entende que no começo é fácil ter a impressão errada dele, mas mesmo assim, ela realmente ama ele. E aí aquela moça vai lá e passa a mão na cabeça da Kaoruko fazendo um carinho, então pedindo desculpas por falar mal de alguém que ela gosta. A Kaoruko sorri e diz que se um dia ela tiver chance de falar com ele, ela vai conseguir entender. Depois, voltando pro restaurante, aquela moça olha pra todos e aí ela pergunta como todos eles conheceram a Kaoruko. A chefa da Kaoruko acaba de perguntar como todos os meninos conheceram ela, e imediatamente o Zami passa a bola pro Rintaro, deixando ele sem jeito. Mas não foi à toa, todos conheceram a Kaoruko por causa do Rintaro, e nem mesmo eles sabem como é que tudo aconteceu. O Rintaro conta que a família dele tem uma loja de bolos e que a Kaoruko é um cliente fiel. Ouvindo isso, todos entendem o porquê que a mãe dele e ela já eram amigas. E aí, quando a gente olha pro rosto do Zami, ele tá extremamente interessado em saber o restante da história. A chefa conta que ela já tinha ouvido algo parecido sobre isso, sobre essa loja de bolos que a Kaoruko gosta, e também sobre um tal de funcionário loiro que trabalha lá. A chefa abre um grande sorriso, dizendo que a Kaoruko insistiu que esse loiro era uma boa pessoa. Então ela olha pro Rintaro e fala que talvez seja ele. O Rintaro fica meio sem jeito, ele diz que não é bem assim, e que a Kaoruko que é uma pessoa muito melhor do que ele. Ela é a pessoa que sempre esteve ajudando ele. E quando a chefa vai fazer um comentário, a Kaoruko aparece do nada atrapalhando a conversa. Ela quer saber exatamente sobre o que eles estão falando, mas quando ela descobre que é sobre ela pede pra chefa deixar eles aproveitarem a comida em paz. O Rintaro então olha pra Kaoruko e fala que assim que eles terminarem, eles vão sair pra dar lugar pra outras pessoas sentarem, que eles não querem ficar atrapalhando, segurando a mesa. Acontece que nem a chefa, nem os amigos tinham percebido que aquele lugar tava ficando lotado. E aí a chefa olha surpresa pro Rintaro e pro grupo de amigos comendo e se divertindo. Do nada ela abre um sorriso e dá um tapinha nas costas do Rintaro e do Zami, dizendo que eles não precisam ter tanta consideração. Depois ela sai dali e vê a Kaoruko indo até a mesa. E assim que ela fala com o Rintaro, ela abre um grande sorriso feliz. Depois o chefe pergunta pra chefa se o Rintaro é o namorado da Kaoruko. Ele pergunta se o Rintaro é uma boa pessoa e diz que se ele não for, ele vai... E aí antes que ele possa terminar de falar, a chefa dá uma pancada na cabeça dele, dizendo que ele tava prestes a falar besteira. Afinal, aquele é o garoto que a Kaoruko ama. E só isso já faz dele um bom garoto. E aí o chefe fica sem entender nada. Se passa um tempo e depois de comer, os meninos agradecem pela comida e dizem que vão voltar mais vezes pra provar mais coisas do cardápio. O Rintaro agradece por ter sido bem recebido, mesmo quando o restaurante estava lotado. A chefa diz que ele não precisa ter essa consideração toda. E depois ela comenta sobre a conversa que eles tiveram antes, sobre o Rintaro dizendo que a Kaoruko é uma pessoa muito melhor que ele. Mas na opinião dela, o fato dele poder dizer isso com tanta sinceridade faz dele uma pessoa tão boa quanto. E ouvir isso deixa o Rintaro meio sem palavras. Ao mesmo tempo, a Kaoruko abre a porta do restaurante e chama o Rintaro, já que os amigos dele estão lá fora esperando. Mas antes dele sair, a chefa chama a atenção dele e pede desculpas. Ele fica sem entender o motivo, mas a gente sabe que é por causa do preconceito que ela teve quando soube que ele pintava o cabelo e que usava piercing. Lá fora, todos se reúnem e se despedem da Kaoruko, mas o Rintaro pede pros seus amigos irem na frente e esperarem ele, porque ele quer falar alguma coisa com ela. Assim que eles ficam a sós, o Rintaro pergunta se ela vai estar livre no dia 30, já que as férias dele estão quase acabando. Ele quer reencontrar ela mais uma vez. A Kaoruko imediatamente fica bem animada e fala que ia adorar. E assim que ela chegar em casa, ela vai dar uma olhada na agenda dela. Depois o Rintaro conta que tem algo que ele queria dar pra ela e que ele vai levar nesse dia. Já faz um tempo que ele prometeu, mas finalmente ele vai fazer aquele bolo especial pra ela. O Rintaro então abre um grande sorriso, pedindo pra ela se preparar pra isso. E aí a Kaoruko toma um susto ficando bem vermelha. Ela diz que ela não precisava receber uma recompensa por se esforçar tanto, mas o Rintaro não liga. Ele só se despede dela e volta pros seus amigos. E aí, enquanto andam na rua, eles falam que estão bem cansados e estão doidos pra voltar pra casa e tomar um banho. Eles perguntam se o Rintaro também tá cansado e ele responde que sim, mas que quando chegar em casa, ele tem um design de novo bolo pra criar. Então eles chamam ele de monstrão, já que nessa altura do campeonato eles mal conseguem segurar o hashi pra comer. Ao mesmo tempo, assim que a Kaoruko volta pra dentro do restaurante, a chefa chama ela. Ela vai até o ouvido da Kaoruko e fala pra ela trazer o Rintaro mais uma vez pra comer lá, mas dessa vez pra eles terem um encontro. A Kaoruko fica bem surpresa por ela ter descoberto que o Rintaro era o garoto loiro que ela gosta, mas a chefa já tinha percebido há bastante tempo. Ela olha pra Kaoruko e até elogia o bom olho dela pras pessoas. E aí, meio envergonhada, a Kaoruko abre um grande sorriso agradecendo e dizendo que um dia vai convidar ele sim.
Hoje é o último dia que o Rintaro tem pra ver a Kaoruko antes das férias acabarem. Ele tá levando o bolo que prometeu pra ela, e ele tá tão nervoso quanto da última vez que ele fez isso. Mas ele se lembra do quanto ela ficou feliz e do quanto elogiou o bolo. E aí ele torce pra dessa vez ela também fica muito feliz. Passa um tempo e assim que ele chega no local combinado, ele percebe que a Kaoruko já tava lá esperando por ele. Mais uma vez ela chegou adiantada. Antes que ele possa falar alguma coisa, ela percebe ele, então abre um grande sorriso assinando. O Rintaro corre até ela, pedindo desculpas por fazer ela esperar. E aí ele fala que ela não precisa chegar adiantada todas as vezes. Ainda mais que falta 20 minutos pra hora que eles combinaram. Só que o mesmo vale pra ele, não é? A Kaoruko fala que ela fez ele esperar 2 vezes, tanto no festival quanto no dia que eles saíram depois. Então essa era a vez dela esperar. E aí o Rintaro olha pra ela sem acreditar. Aquilo não é uma competição. Mas ela dá uma risada sapeca e começa a provocar o Rintaro, dizendo que ela vai chegar cedo de novo. E aí o Rintaro cai nessa provocação, dizendo que não, que ele que vai chegar. Até que eles acabam entrando em um consenso, e nenhum deles vai tentar chegar cedo da próxima vez. Depois o Rintaro levanta seu braço e entrega o bolo pra Kaoruko, e ela vai lá e agradece toda feliz da vida. Até que ela olha pra sacola e começa a ficar meio pensativa. Ela fica preocupada que ele tenha se esforçado demais. Mas quando ela levanta seu rosto e olha pro rosto do Rintaro, ela vê um grande sorriso. Ele conta que ele se divertiu bastante fazendo aquele bolo, e se ela gosta dele, ele vai ficar ainda mais feliz em fazer outro. Depois, a Kaoruko pede pro Rintaro esperar no local que eles tinham combinado pra se encontrar, enquanto ela vai pra casa guardar o bolo. Com um grande sorriso, ela fala que vai se apressar pra eles poderem começar logo seu encontro. Só que aquela palavra encontro acaba deixando o Rintaro com o rosto meio corado, e quando ele olha pra ela já tinha disparado correndo pra casa. E aí ali no canto, ao mesmo tempo, vemos uma pessoa observando o Rintaro. Depois voltamos pra Kaoruko enquanto ela tá voltando pra casa, e ela se lembra do dia que o Rintaro e o pessoal apareceram no restaurante. Naquela noite, ele pediu desculpas por aparecer num dia lotado, mas ela fala que tava tudo bem. Depois, ela pergunta sobre o bolo que ele tinha comentado antes de ir embora. Ela pergunta se ele tem certeza que vai fazer, já que acabou de fazer um Punatsu Sawa, e pergunta se ele não tá se esforçando demais. Mas aí o Rintaro ri e diz que não tem problema. Ele tá feliz em fazer um bolo pra 2 pessoas importantes da vida dele. No começo, o Rintaro falou que esse bolo seria como se fosse uma recompensa pra ela, mas agora que ele viu o quanto ela se esforçou nas férias, isso fez ele querer se esforçar também. Então, ela pode considerar esse bolo como um obrigado pra ela. Afinal, isso é algo que ele quer fazer pra ela, e ela não precisa se preocupar. Se lembrando disso, a Kaoruko abre um grande sorriso, até que quando ela chega na porta da sua casa, vemos que alguém seguiu ela. Depois, corta a cena pro Rintaro esperando ela dentro do restaurante. Ela disse que ia demorar mais ou menos uns 15 minutos pra voltar, mas já faziam 30. Ele até mandou mensagem pra ela preocupado, mas ela nem mesmo visualizou. Até que, do nada, alguém aparece chamando por ele. É uma criança, essa criança já sabia que o nome dele era Rintaro. Do nada, ela começa a falar descontroladamente que é um prazer conhecer ele, que gostou do cabelo dele, que ele se destaca por causa da altura também. Além disso, ela queria agradecer o Rintaro, mas o Rintaro não tá entendendo nada do que tá acontecendo ali. Até que a Kaoruko aparece agitada, segura o menino e pede desculpas. Acontece que aquele garoto é o Kosuke, o irmão mais novo da Kaoruko. O Kosuke logo agradece pelo bolo de aniversário que o Rintaro fez pra Kaoruko. E aí ele diz que tava muito bom. A Kaoruko tenta impedir ele de falar tanto, até que ele pergunta se os dois iam sair pra comer alguma coisa, e então chama o Rintaro pra comer na casa dele. E aí isso deixa o Rintaro sem palavras, e a Kaoruko assustada dizendo que ele não vai. O irmão mais novo da Kaoruko acabou de chamar o Rintaro pra comer na casa dele. Um pouco depois, a Kaoruko discute com seu irmão, dizendo que o Rintaro não vai, mas o irmão insiste, já que ele e a mãe dele querem muito conhecer o Rintaro. Enquanto isso, o Rintaro fica só assistindo, pensando o que fazer, até que o irmão dela dá um bom argumento. Ele conta que a mãe dele já tá bem ansiosa pra conhecer o Rintaro, e que ela já deve estar até cozinhando pra eles. E aí o Rintaro fica surpreso ao saber que a família da Kaoruko já sabia sobre o namoro deles. O irmão conta que eles acabaram de ficar sabendo, na verdade foi hoje. Parece que foi ele que viu os dois juntos, e aí ele fez a Kaoruko contar todos os detalhes. Na real, ele ficou surpreso, mas ele já chegou em casa contando pra mãe, e também contou que o Rintaro que fez aquele bolo no outro dia. Ouvindo isso, o Rintaro entende o porquê que a Kaoruko demorou tanto. E aí vemos que a Kaoruko tava bem envergonhada ali no canto. Depois o irmão se aproxima perguntando se ele vai ou não. A Kaoruko até tenta recusar pelo Rintaro, mas o Rintaro vai lá e para ela. Ele abre um sorriso e diz que tá tudo bem, que ele vai sim. E aquilo ali deixa a Kaoruko muito surpresa. E imediatamente o irmão dela abre um sorriso e ele corre pra avisar a mãe. Depois a Kaoruko olha pro Rintaro e pergunta o porquê. E aí o Rintaro começa a se levantar calmamente. E aí ele diz que já que a família dela já sabe sobre eles, ele gostaria de pelo menos cumprimentar eles direito. E aí no rosto da Kaoruko ela fica mais vermelha e o coração dela bate forte. Depois vemos o Rintaro e a Kaoruko andando na rua em silêncio. E o Rintaro tá quase tendo um surto de ansiedade. O coração dele tá batendo forte contra o peito e ele sente como se quisesse vomitar. Dúvidas sobre o que fazer passam pela cabeça dele, até que ele toca num dos seus piercings meio com receio da aparência dele não agradar. Até que do nada a Kaoruko chama por ele, tirando ele dos seus pensamentos. Acontece que eles tinham acabado de chegar na casa dela, e assim que ela abre o portão, o irmão mais novo dela aparece chamando pela mãe. A mãe da Kaoruko aparece bem rápido, com um grande sorriso pra receber o Rintaro. E aí o Rintaro rapidamente se curva também se apresentando. Ele levanta seu rosto, pretendendo dizer algo, mas antes que ele possa falar, a mãe da Kaoruko abre um sorriso agradecendo por ele ter aparecido, e convidando ele pra entrar. E aí antes que o Rintaro pudesse fazer qualquer movimento, o irmão da Kaoruko corre e começa a empurrar ele lá pra dentro, dizendo que ele não precisa ficar com vergonha. Assim que eles se sentam à mesa, o irmão parece super interessado em saber como é que tudo aconteceu, até mesmo em quem se declarou primeiro. E aí a Kaoruko pede pra ele dar uma acalmada. E aí na cabeça do Rintaro a gente vê que ele tá meio chateado, porque ele perdeu a chance de cumprimentar
cumprimentar eles formalmente. Até que do nada, a mãe da Kaoruko chama a atenção dele, agradecendo pelo bolo de aniversário que ele fez. Ela conta que todos comeram um pedaço e tava muito bom. A Kaoruko até tinha contado que foi um amigo que fez. Eles perceberam que é da mesma loja de bolos que ela sempre vai. Além disso, a Kaoruko também tinha contado que um dos filhos do dono que fez, mas a mãe dela nunca imaginou que esse filho do dono seria um garoto. Ouvindo a mãe falar isso, o irmão entende por que a Kaoruko ficou tão estranha no dia do bolo. Acontece que normalmente eles competem pra comer. A Kaoruko até ficou desesperada vendo o irmão comendo tanto. E na época ele não sabia o motivo, mas agora ele entende que é porque a pessoa que ela gosta tinha feito pra ela. E aí, ouvindo o irmão falar assim, a Kaoruko se abaixa completamente envergonhada. Depois ela pede pra eles mudarem de assunto. E aí a mãe vai lá e agradece mais uma vez pelo bolo. Ela nunca ia imaginar que essa pessoa que fez o bolo pra filha dela seria o namorado dela. Então ela abre um grande sorriso feliz pelo Rintaro ter se apaixonado pela filha. Depois de ouvir isso, o Rintaro coloca o garfo sobre a mesa e aí ele respira fundo. Todos olham pra ele perguntando se algo tinha acontecido. E aí o Rintaro olha pra mãe da Kaoruko e pergunta se ele pode dizer algo. O Rintaro tá almoçando com a mãe da Kaoruko e com o irmão dela. E aí depois de ser muito bem recebido, ele pede pra dizer algo. O Rintaro começa pedindo desculpas por ter demorado tanto pra se apresentar. Então ele fala abertamente que os dois já estão namorando. A mãe dela escuta, permanecendo com o olhar calmo. Então ele continua. Ele conta sobre onde estuda. Também fala sobre a reputação da sua escola e sobre as duas escolas não se darem bem. Depois ele fala sobre a sua aparência e entende o porquê das pessoas terem impressão ruim dele. Mas a Kaoruko, apesar de tudo, foi diferente. Ela tratou ele de uma forma completamente diferente das outras pessoas. Desde a primeira vez que se encontraram, ela sempre deu coragem pra ele. E apesar de qualquer coisa, ele vai fazer de tudo pra que a família dela não tenha preocupações. Ela já deu muito pra ele e ele vai dar o seu melhor pra poder retribuir isso. Depois desse pequeno discurso, o Rintaro se curva e ele pede pra mãe da Kaoruko deixar eles continuarem saindo. O Rintaro tava tremendo sem ter uma resposta, até que a mãe dela chama a atenção dele. Ela fala que ele só falou coisas ruins sobre ele, e isso faz o Rintaro olhar pra ela sem entender. E aí ela sorri e diz que ele simplesmente é quem ele é, e que ela também percebeu que ele se esforça pra mostrar pra todos quem ele é de verdade. Mas no dia que ela provou o bolo dele, ela não sabia nada sobre ele, nem nome, nem rosto, nem cor de cabelo. Ela só sabia que a pessoa que fez o bolo era um amigo da Kaoruko, e no momento que ela provou o primeiro pedaço, ela sentiu como se soubesse que tipo de pessoa que ele é. A mãe dela conta que não sabe o que fez ele pintar o cabelo ou colocar os piercings, e talvez ele até esteja certo sobre a reputação da escola dele, mas pra ela, ele é algo além disso, é a pessoa que fez aquele bolo, e o que ela vê nele é uma pessoa gentil e calorosa, tão direta que até dói. Quando ela comeu aquele bolo, ela se sentiu incrivelmente feliz, e foi ele quem fez ela se sentir assim, e além disso, a filha dela também deve ter se sentido do mesmo jeito quando provou. Depois disso, a mãe olha pros dois e diz que ela não precisa dessa história de pedir pra saírem juntos, afinal pra ela, os dois já são namorados, e o que ele precisa fazer é simplesmente continuar sendo um bom garoto, o que ele parece ser. A Kaoruko escuta tudo aquilo em silêncio, mas algo não parece normal. Ela não tá com aquele grande sorriso dela de sempre. Até que do nada a mãe dela comenta sobre o discurso do Rintaro, dizendo que não é normal garotos da cidade falarem tudo isso. E ela brinca dizendo que parecia até que ele tava pedindo a Kaoruko em casamento. E aí quando os dois escutam isso, eles ficam com o rosto muito corado. E ali no canto, ao mesmo tempo, vemos o rosto do irmão da Kaoruko olhando pro Rintaro, feliz pela sua irmã ter encontrado um cara legal. O Rintaro tá jogando videogame na casa da Kaoruko junto com o irmão dela, e ele tá ganhando todas. A Kaoruko olha bem pro irmão e pede pra ele não levar tão a sério, mas o Rintaro tá feliz por ele tá dando tudo de si. Depois o irmão pede pra eles trocarem de personagem, e aí a Kaoruko percebe que realmente ele tá dando o seu máximo pra ganhar. Depois ela agradece pelo Rintaro jogar com seu irmão. Ela fala que fazia tempo que ele não jogava com alguém mais velho, e ela também não via ele tão animado assim. Ouvindo isso, o Rintaro abre um grande sorriso, dizendo que parece que ele ganhou um novo irmão. Só que quando ele fala isso, faz ele se lembrar do papo de casamento do capítulo anterior. E aí ele e a Kaoruko ficam envergonhados mais uma vez. Depois disso, o Rintaro volta a jogar, e aí a Kaoruko fica observando ele, feliz da vida pela pessoa que ela ama se dá tão bem com a família dela. Ao mesmo tempo, o irmão olha pra ela, percebendo o quanto ela gosta do Rintaro, até que o olhar dos dois acaba se encontrando, e ele vai lá e abre maior sorrisão. O irmão até chama ela pra jogar, mas ela acaba recusando. E aí ele provoca ela, chamando ela de ruim. Isso faz ela aceitar jogar e diz que vai fazer dupla com o Rintaro. Só que isso não é nada justo. E aí o Rintaro observa os dois discutindo, com um sorriso, feliz da vida. Depois ele dá a ideia dos dois irmãos jogarem contra ele, e no final ele acaba ganhando. O Rintaro tava morrendo de vergonha, porque ele fez um discurso pra mãe da Kaoruko que fez parecer com que ele tava pedindo a Kaoruko em casamento. Um pouco depois, vemos que o Rintaro ficou até tarde na casa da Kaoruko jogando videogame e conversando, até que chegou a hora de ir embora. Antes de sair, a mãe da Kaoruko oferece um pedaço de bolo pro Rintaro, mas ele recusa, porque ele ia morrer de vergonha se ele visse eles comendo um bolo que ele fez na frente dele. Ao que parece, ele fez um bolo enquanto tava lá, ou talvez tenha sido um pedaço de bolo que ficou congelado. Após isso, a família da Kaoruko fala que gostou da visita dele e fala pra ele voltar mais vezes. Depois, a Kaoruko oferece levar o Rintaro até a estação, mas ele recusa. Ele fala que já tá tarde e tá perigoso pra ela voltar sozinha. E aí o irmão dela levanta a mão e diz que ele vai ir com o Rintaro. Rapidamente, o irmão da Kaoruko começa a empurrar o Rintaro, dizendo que tinha algo que ele queria conversar com ele. E aí o Rintaro sai, olhando pra trás e dando um tchau pra Kaoruko e dizendo que depois ele liga pra ela. Durante a caminhada até a estação, o irmão da Kaoruko fala pro Rintaro que ele é muito bom em jogos de luta. Ele conta que nunca perdeu pros amigos e que foi muito legal jogar contra o garoto mais velho, até que é um revanche, mas o Rintaro olha bem pro irmão da Kaoruko e pergunta o que ele queria conversar a sós. Isso deixa aquele garotinho meio ansioso, e aí o Rintaro já tinha percebido que era pra ser
saber qual tipo de pessoa que a Kaoruko tava namorando. O irmão dela fica meio sem jeito e fala que não é bem assim, mas o Rintaro tenta tranquilizar ele, dizendo que entende. E aí o irmão dela fica mais nervoso e fala que não é como se ele tivesse ficado assustado, nem como se ele quisesse saber como eles se conheceram. Ele só ficou surpreso de saber que o Rintaro que fez o bolo. E aí o Rintaro ri, porque o irmão dela foi bem direto dizendo aquilo. O Rintaro percebe que ele ama bastante a irmã, e aí o menino começa a falar descontroladamente que não é assim, que ela é irritante, que ela é assustadora, mas no final das contas ele é igual a Kaoruko, ele também não consegue mentir. O Rintaro acha engraçado, e aí o irmão da Kaoruko fala que não é nada disso que ele tava pensando, e que na verdade ele queria agradecer ao Rintaro. Então ele conta que a mãe dele tem uma saúde bem fraca, e aí o Rintaro fica surpreso, porque ele não fazia ideia disso. O irmão da Kaoruko continua contando que a mãe dele vivia no hospital. Ela foi internada várias e várias vezes, e a Kaoruko tinha que resolver tudo em casa, porque o pai chegava tarde do trabalho. O irmão confessa que antes ele tinha medo e não ajudava a Kaoruko. Na verdade, ele até brigava com ela, mas ela sempre olhava pra ele com o mesmo sorriso e nunca tratou ele de forma diferente. O irmão conta que a Kaoruko sempre foi inteligente, que passava boa parte do tempo em casa estudando e ajudava nas tarefas. E quando ele percebeu que estava sendo um babaca, ele decidiu se redimir. Ao mesmo tempo, ele começa a pensar que foi graças à irmã dele que ele tinha um lugar que ele podia descarregar sua raiva. E aí ele se pergunta se ela também tem um lugar pra poder fazer isso. Apesar dele nunca ter visto ela triste ou chorando, ele ficaria feliz em saber que tem alguém ao lado dela que não trataria ela como um fardo quando ela estivesse triste. Ele se lembra durante o almoço quando a Kaoruko estava toda desorientada e confusa, e nem parecia ser ela. É a primeira vez que ele tinha visto ela desse jeito, e ele conseguiu perceber que o Rintaro se porta bastante com a Kaoruko. Também, quando o Rintaro estava conversando com a mãe dele, ele chegou a pensar que a Kaoruko pudesse mostrar o seu lado vulnerável, e aí ele pede desculpas por jogar isso em cima do Rintaro. Então o Rintaro levanta sua mão e passa a mão na cabeça dele, e aí com um leve sorriso, o Rintaro fala que ele não precisa se preocupar, porque ele promete que vai estar lá, sempre que a Kaoruko precisar. Absolutamente do nada, o irmão da Kaoruko segura o braço do Rintaro e começa a balançar. Depois ele dá um tapinha nas costas do Rintaro, deixando ele sem entender nada. Depois dessa conversa, o garoto fica todo feliz da vida, e ele até fala que queria ficar loiro igual o Rintaro, porque ele achou muito legal. Um pouco depois, o Rintaro entra no trem, e ele também começa a ficar pensando nessa conversa. O irmão da Kaoruko tinha contado que a mãe dele tinha ficado no hospital, e isso fez ele perceber que era o hospital próximo da casa dele. E aí ele se toca que talvez tenha sido na volta do hospital que a Kaoruko passou pela primeira vez na frente da loja de doces da família dele. Com isso, o Rintaro segue meio pensativo, esperando que um dia ele possa se tornar a pessoa para que a Kaoruko possa mostrar o seu lado vulnerável. E aí corta a cena pro quarto da Kaoruko, e ela tá deitada com o rosto na cama, apertando a sua roupa. Ela se lembra do Rintaro hoje mais cedo, em especial quando o Rintaro fez seu discurso, e ela sentiu como se seu coração fosse parar. Depois vemos o rosto dela bem vermelho, e ela começa a se perguntar se poderia pedir pro Rintaro começar a chamar ela pelo primeiro nome.